Todo mundo já me conhece, mas quem não me conhece, eu sou o Maurício. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, o nosso Pai, né? Sem Ele nada acontece. A Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou tudo que nós aqui vamos estudar hoje é pelos ensinamentos que Ele nos deixou. A Maria, a espiritualidade dessa nossa casa e, em especial, a Solange pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, né, conduzindo um estudo. O tema que a gente vai falar é sobre preocupação, né? A gente deu ali uma separadinha de propósito, né? Porque é justamente isso que a gente quer mostrar, é a preocupação, é se ocupar, é se preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. E a visão do Espiritismo, o que né, o Jesus nos ensinou sobre esse sentimento. Eu fiquei muito feliz quando a Solange me perguntou se eu podia fazer sobre esse tema, porque eu acho que é um tema muito atual. Acho que a ansiedade é um problema que atinge grande parte da gente, né? Inúmeras a quantidade de pessoas que hoje são obrigadas a usar, né, remédios ou de outras terapias por causa da ansiedade. Acho que a maior ou talvez a única fonte da ansiedade é justamente a preocupação. A gente cresce ouvindo sempre essas frases, não é verdade? Lógico que eu me preocupo com você, afinal de contas eu te amo, você tem que se preocupar com seus pais, quem tem filhos vive em constante preocupação. Será que amanhã teremos o que comer? Né? Será que eu terei como pagar minhas contas no fim do mês? Quem é que não passa o mês todo se preocupando com alguma coisa? Né? E tantas outras que durante a nossa vida a gente repete, causando insônia, desequilíbrios emocionais, decepções, angústia e a tão famosa ansiedade. E para isso tudo que a gente chama de preocupação. Né? É fácil a gente pensar assim, pô, mas quem é que não se preocupa? Né? Ou será que a gente não deve se preocupar? E aí a gente vem procurar o estudo do Espiritismo para essa resposta. O que é a preocupação? Ela nada mais é do que um estado de inquietação diante de um problema real ou imaginário. Muitas das vezes a gente está se preocupando com alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Né? Nós que somos pais, quantas vezes a gente deixou de dormir uma noite inteira porque o nosso filho saiu e a gente ficou imaginando quantas coisas poderiam acontecer com ele na rua. E a gente só vai sossegar quando ele chega em casa. Né? E tudo isso surge justamente disso, do medo do futuro, das perdas, das incertezas. É o estado de desequilíbrio emocional causado por nos ocuparmos antes do tempo com certas coisas e por pessoas. É a tentativa de controlar o que não temos nenhum controle. A verdade é essa. A gente se preocupa com aquilo que a gente não tem como controlar. A doença de outras pessoas, a alegria dos nossos filhos, o amor de pessoas, o julgamento de pessoas alheias, a morte de familiares e tantos outros sentimentos que a gente não tem como controlar, que não depende da gente. A preocupação é justamente você ter a preocupação, é você ter um sentimento por alguma coisa do qual você não pode mudar. E aí a gente fica se questionando, né? Como que eu vou lidar com essa situação? Ali eu trouxe uma frase de Hamed, que é onde a gente se baseou esse estudo, que é incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. O que quer dizer isso? O que adianta eu me preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu? O que isso vai mudar no acontecimento? Nada. Só vai me impedir de ter racionalidade, de pensar, de solucionar. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos, é exatamente isso, com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração, ou até mesmo o retorno à vida, pois elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Não devemos confundir preocupação com prudência. Que prudência é
é o cuidado racional, o planejamento para resolver um desafio imediato de forma serena e objetiva. A prudência ou a previdência é a nossa capacidade de se preparar com lógica e bom senso para os planos de dias vindouros. Eu acho que esse é fundamental essa explicação, né? Preocupação é justamente a gente se angustiar, a gente ficar ansioso por alguma coisa que a gente não tem controle. Prudência é a gente se preparar para lidar com aquilo que vem pela frente. É ter calma, ter paciência, é se preocupar, é não se preocupar, mas se planejar para as soluções dos problemas. Eu fiz questão de botar, não podemos também confundir preocupação com dar proteção. A gente que é pai, é muito difícil você chegar para um pai e dizer para ele o seguinte, pai, para uma mãe, né? Não se preocupa com o seu filho. A gente é criado a associar que um pai que não se preocupa com seu filho é um pai que não é zeloso. Mas a gente tem que entender que proteção é diferente de preocupação. Dar proteção é a gente dar condições para que nossos filhos cresçam, ensiná-los a educá-los principalmente, né? Dar uma base espiritual para que eles possam tomar suas decisões sozinhos, prepará-los para a vida. Isso é dar proteção. Agora, preocupação é a gente achar que pode interferir na felicidade de nossos filhos, no caminho que é deles, no crescimento que eles são, não podemos nunca esquecer que eles são espíritos e que estão nessa terra justamente para procurar o seu crescimento individual. E aí a gente pergunta assim, né? E o que Jesus nos ensinou sobre a preocupação? Aí vem a nossa base espiritual, que Mateus, em 19, nos capítulos 19, 21, 25 e 34, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, transcreveu aqui os ensinamentos de Jesus. E que muito nos confunde, porque, né, Jesus fazia para nos testar, escrevia realmente de forma quase que impossível da gente entender. E eu fico me imaginando os discípulos daquela época, né? Como que para eles devem ter sido infinitamente mais difícil, porque nós ainda temos o Consolador, né? Temos as obras de Kardec que vieram depois e nos ajudaram a compreender. Mas imagina os apóstolos ouvindo de Jesus 12 pessoas acompanhando um mestre que dizia tudo diferente do que se ouvia naquela época, e mais uma multidão de pessoas. Eles não sabiam se teriam que comer, o que vestir, para onde iriam. E quando eles questionavam, ainda ouviam de Jesus: observais os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhas inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Confesso que as primeiras vezes que eu ouvi que eu li, na verdade, essas palavras do Evangelho, eu me questionei bastante. O que será que Jesus queria dizer sobre isso? Será que Jesus estava dizendo que eu tenho que ficar sentado e esperar que Deus vai me dar tudo na minha mão, que eu não preciso fazer nada para mudar o meu destino?
Confesso que a primeira vez eu pensei sobre isso. E aí quando a gente começa a estudar o Evangelho e a gente começa a pensar que se Jesus tivesse dito isso, ele mesmo estaria se contradizendo com todo o seu ensinamento. Na verdade, ele estaria se contradizendo com as próprias leis da natureza. Afinal de contas, é, o que a gente vem fazer aqui na Terra é justamente procurar a nossa evolução. Se a gente ficasse sentado, né? Se nossos irmãos lá de trás ficassem sentados esperando porque o Pai nos daria tudo, nós não teríamos evoluído como espírito, como ser humano. Hoje estaríamos ainda, talvez, vivendo em tempos de caverna, né? Então, será o que Jesus quis dizer quando ele falou que Deus nos proverá? A gente precisa, primeiro, para que o reino de Deus é a justiça. E aí a gente foi procurar o significado, né? Do que será que Jesus quis dizer? E a gente entendeu que o reino de Deus e sua justiça significa justamente colocar os ensinamentos divinos como foco principal da vida. A justiça refere-se à maneira correta, ética e amorosa de viver e tratar o próximo. Quando a conduta humana se alinha com esses princípios, estabelece um estado de paz interior. O acréscimo de todas as coisas não é uma promessa de riqueza material sem esforço, mas a garantia de que, ao focar no que é espiritualmente valioso, o essencial para a sobrevivência, como alimentação, vestuário, não nos faltará. O cuidado com o dia de amanhã. Jesus não defende a irresponsabilidade, a ociosidade ou a falta de planejamento. A instrução visa eliminar a ansiedade paralisante sobre o futuro, incentivando o indivíduo a viver o presente e a resolver os desafios diários, um passo de cada vez. O que Jesus quis nos dizer nada mais é do que manter a fé, acreditar no Pai, acreditar que existe um Pai que proverá a gente tudo o que nos é necessário, desde que a gente faça a nossa parte. De que não adianta a ansiedade, a preocupação, o medo do que vem pela frente. Vamos ter fé, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar que tudo o que vai acontecer com a gente é pelo nosso bem. É muito difícil, eu sei, é quase que impossível hoje, no estado de evolução que nós estamos, realmente ter essa quantidade de fé. Os desafios do dia a dia, os desafios que a vida nos proporciona, é muito difícil a gente realmente acreditar. Quando a gente vê um filho doente, quando a gente vê um filho numa mesa de cirurgia, eu passei por isso muitas vezes na minha vida, quantas vezes eu tentei manter a minha tranquilidade, acreditando que daria certo, que o melhor iria acontecer, mas era difícil. Enquanto realmente o melhor não acontecia, a gente não ficava em paz, né? E é difícil a gente entender muitas das vezes que as coisas que acontecem com a gente, por mais que não fosse da forma como a gente queria, era exatamente o propósito que o Pai nos proporcionou. Eu tenho uma passagem nessa casa, que não tem muito a ver com o tema, mas que eu acho que demonstra exatamente o que é a gente entender os desígnios de Deus. Eu sempre pedi muito a cura do meu filho, sempre, né? Todas as minhas orações, desde quando eu soube da doença dele, a minha prioridade era pedir a Deus, mais do que para mim, para ele a cura. E um dia eu ouvi de uma colega, a Indianara, que era o seguinte: é lógico que o pai vai te dar a cura, só que não, a cura que ele vai receber pode não ser exatamente a que você quer, mas é a que ele merece e precisa. E hoje eu entendo que é isso. A cura que ele recebeu foi a cura que ele merecia e, mais do que isso, que ele precisava, por mais que não fosse a que eu gostaria que fosse.
Então eu acho que essa é você manter a sua fé diante de qualquer desafio. É a gente conseguir entender que nada adianta uma preocupação. Ela vai paralisar, ela vai nos impedir de pensar com racionalidade, ela vai aumentar a nossa ansiedade. Muitas das vezes a gente acha que preocupar com o ente querido, a gente tá fazendo o melhor, mas na verdade o que a gente está fazendo com ele é transmitindo para ele insegurança, medo, né? Quantos dos nossos filhos, quantos traumas a gente infelizmente não passa para os nossos filhos por causa das nossas preocupações? Quantas, quantos sentimentos os nossos filhos não carregam, medos que o impedem de seguir o seu progresso por causa das nossas medos, das nossas preocupações. E a gente faz isso por amor, porque acredita que está fazendo bem. Mas, na verdade, a gente não está mantendo a nossa fé no Pai. E a gente esquece que nenhuma folha cai sem o seu consentimento. E aí a gente pergunta assim, como que será que o Espiritismo nos ensina a lidar, então, com a preocupação? Né? O que a gente pode fazer, já que a gente sabe que é difícil, o que a gente pode fazer para lidar com essa preocupação? E aí, dentre um monte de outras coisas que a gente pesquisou, eu separei três que eu achei muito legal. A primeira é a foque no presente. Realize o que estiver ao seu alcance hoje, com responsabilidade e sem pressa. É o que o mestre disse, a cada dia o seu mal. Vamos pensar, vamos realizar o que a gente pode fazer hoje. Não adianta eu tenho uma conta para pagar no fim do mês, não adianta eu no primeiro dia já estar preocupado. Eu tenho que procurar a solução. A preocupação não vai me paralisar, não vai me fazer tomar as melhores decisões, né? E muitas das vezes, se eu parar e, ao invés de me preocupar, eu conseguir me planejar, eu vou entender que aquela conta que eu fiz nem era necessária. Muitas das nossas preocupações, como Jesus falou, são muito mais voltadas por problemas que nós temos de não estar preocupado com as questões espirituais, mas sim com as questões materiais. São dívidas que a gente adquire porque estamos preocupados muito mais com as questões terrenas. É óbvio que a gente sabe que ainda temos irmãos que vivem em condições de miséria, que realmente não têm o que comer, que talvez não consiga botar comida hoje, mas não sabe o que você vai ter como colocar amanhã na mesa para os seus filhos. E chegar para esse indivíduo e dizer para ele, cara, não se preocupa com o dia de amanhã. É difícil. Mas a preocupação vai ajudá-lo no quê? Se ele não manter a fé, se ele não acreditar realmente que é possível, ele não vai conseguir encontrar uma solução, né? E muitas das vezes é o que faz com que as pessoas vão para o alcoolismo e drogas e muitas outras questões. A fé robusta traz eu trouxe aqui algumas mensagens que eu achei que poderiam ilustrar muito para a gente é, o que é o espiritismo perto da preocupação, né? A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos, que se quer vencer e ela nos procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Então, quer dizer, se eu não tenho uma fé, se eu tenho uma fé vacilante, né, se eu realmente não acredito que o Pai, acima de tudo, está do meu lado, eu não vou conseguir enxergar os caminhos. Eu não vou saber como lidar com meus futuros problemas. Problema todos nós vamos ter e não tem jeito, né?
É uma outra coisa que eu acho muito legal, é, quando a gente estudou a Gênese, a nossa mediadora Solange, uma coisa que a gente aprendeu é, e é que é muito importante, é como que os pensamentos negativos, né, eles atraem, eles desestabilizam a nossa atmosfera espiritual. Então, quanto que a nossa preocupação não faz com que a gente nos desestabilize e atraiam, infelizmente, os espíritos que vão estar na mesma sintonia do que a gente vai estar. Então, a preocupação, ela nos impede de racionalizar as questões, atrai, infelizmente, aqueles nossos irmãos menos evoluídos, porque eles vão sentir a mesma vibração do que a nós, elas nos paralisa diante de muitos problemas, além de criar ansiedade, que talvez seja o maior dos problemas hoje na humanidade. E aí eu trouxe aqui uma mensagem que eu achei muito bonita do nosso querido Chico. Confie, não perca tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque a maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe, o coração te atormente o ideal, aguilhotando-lhe, aguilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu acho que Chico, mais uma vez iluminado, conseguiu refletir para a gente exatamente o que é a forma como a gente deveria viver, né? Por que que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Eu tenho que me preocupar com hoje, em fazer o melhor, em procurar o meu caminho. Eu tenho que me preocupar que eu tenho uma missão aqui na Terra. Eu tenho que acreditar que acima de mim existe um Pai e que esse Pai vai querer. Se eu, que sou infinitamente imperfeito, quero o melhor para os meus filhos, como que aquele Pai, que significa a perfeição suprema, não vai querer o melhor para a gente, né? É complicado, é difícil dizer para alguém não se preocupar. Eu acho que é quase que impossível. O dia que a gente conseguir chegar a esse pensamento incrível de Chico, né? O dia que a gente tiver essa evolução, a gente vai viver num mundo infinitamente melhor. Mas a gente pode ir caminhando, como tudo que a gente faz. A gente pode começar a se preocupar menos com as questões terrenas, né? A gente vive numa sociedade consumista onde ter coisas se tornou quase que essencial na vida. E isso gera uma preocupação enorme para a gente, né? Dizer não para os nossos filhos passou a ser quase que impossível. Como que meu filho não vai ter isso ou não vai ter aquilo, se o filho do fulano tem? São questões terrenas que nos geram ansiedade, preocupação, e que se a gente tivesse muito mais preocupado, né, com a nossa evolução espiritual, com o nosso crescimento enquanto espírito, diminuiria em muitas nossas preocupações, né? A gente não pode se esquecer nunca que a preocupação
e principalmente a preocupação em excesso, ela não faz bem. Ela não faz bem para a gente, ela não faz bem para as pessoas que nos rodeiam, ela não faz bem para as pessoas com quem a gente está preocupado. Preocupação não é um sentimento de proteção. Preocupação é medo do futuro, é medo da insegurança, é medo do que a gente não conhece. Isso é preocupação. Proteção é outra coisa. Preocupação é sinônimo de ansiedade. É eu ficar tentando resolver aquilo que ainda nem aconteceu. É eu tentar resolver aquilo que independe de mim. Eu não tenho como mudar se meu filho quer ou não quer ser feliz. Eu não tenho como mudar uma doença de um ente querido. Não adianta, por mais que eu queira ou esteja preocupado. Agora, eu posso sim mudar a forma como entender o que está acontecendo. Eu posso entender o porquê alguém está passando ou vai passar por alguma coisa. E para isso basta eu ter fé. Preocupação é exatamente a falta de fé no Pai. É a falta de acreditar que realmente tem alguém acima da gente e que é o nosso melhor. É isso, gente. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu até separei aqui um outro texto de Fenelon do Evangelho, do Bem-aventurados os aflitos, que nos ensina que a boa parte das aflições e preocupações da vida são causadas pelo próprio homem que se martiriza, perdão, gente, que se martiriza com as desconfianças e desejos egoístas. Eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. A gente precisa entender que a maioria das nossas preocupações são criadas por nós. São pensamentos nossos, muitas das vezes egoístas, até com relação aos nossos entes queridos. É a gente querendo dominar coisas que não são do nosso domínio, né? A gente querer direcionar a vida de pessoas, ou a gente está preocupado com questões terrenas, né? Preocupado, a gente até se é tão natural essa palavra no nosso cotidiano, né? Que a gente fala, a gente está preocupado com questões terrenas, que, que na verdade a gente tem que procurar a evolução. É difícil, eu diria quase que impossível no estado evolutivo que a gente se encontra, mas se a gente for cada dia um pouquinho, eu acho que a gente consegue, né? Se a gente for devagarinho, passo a passo, eu acho que a gente consegue. E para isso, estudar o Evangelho e acreditar e ter fé. É isso.